Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje estaremos vendo aqui o conteúdo de arquitetura de computadores. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cleiton Muth, certo? Essa é a primeira aula dessa disciplina, onde estaremos passando pelos conceitos iniciais da ciência da computação, dos computadores, a evolução dos computadores. Se você já é uma pessoa avançada, né, na área de TI, essa aula não é muito direcionada para você, mas se você quer rever alguns conceitos, né, você quer rever ali, ver se tem alguma coisa que vai agregar ao seu conhecimento, eu dou a sugestão que você continue na aula, certo? Mas para quem é iniciante na área da computação ou quem vai fazer um concurso, né, como dos Correios, que está com o edital aberto, que não é da área de TI, né, mas tem ali informática ali no seu conteúdo, né, essa é uma aula para você, certo? Então aqui a gente vai passar pelo princípio da computação. Essa é uma aula inicial, talvez não venha explícito no seu edital, mas é uma aula necessária para que você tenha uma base para continuar nos conteúdos que estão por vir, certo? Então vou colocar aqui para vocês aqui a nossa aula, certo? Então aqui a aula 1, nós estaremos vendo hoje a evolução dos computadores, é o primeiro tema. Então nós vamos passar aqui a primeira geração dos computadores, eles são os computadores o que? A válvula, certo? Então aqui nós temos os computadores a válvulas, né? Essa formação é importante para você, certo? Esses componentes aqui, ó, se vocês forem ver, 170 mil válvulas, né, que eram utilizadas para esse computador. Esse computador é literalmente do tamanho de uma sala, né? Então você realmente entrava dentro do computador, né? Hoje em dia o pessoal diz, entrei no computador, faz login, né? Aqui literalmente você entrava dentro do computador, porque ele era do tamanho de uma sala, certo? Então aqui, ó, 150 metros quadrados e 30 toneladas, certo? Essa é a primeira geração dos computadores, né? Eles foram evoluindo para o que a gente utiliza hoje em dia, né? Então vamos acompanhar aqui a evolução, né? A segunda evolução, a segunda geração são os transistores, né? Então os transistores são esses equipamentos aqui. Eles são bem pequenininhos, certo? Se você for analisar assim, tem transistores também, tem até menor, né? Dentro dos circuitos integrados, que fizeram com que os computadores ele ficassem o quê? Bem menores, né? Então, as chaves, né, agora são utilizadas pelos transistores, né, fazendo com que o tamanho dele diminua drasticamente, certo? A terceira geração são os circuitos integrados, então os circuitos integrados podem conter transistores dentro deles, certo? Então esse circuitozinho aqui que vocês estão vendo aqui na tela, né? Dentro dele existem vários componentes eletrônicos, certo? Ele é um chipzinho assim, tem vários tamanhos, claro, mas ele é um chipzinho mais ou menos desse tamanho e dentro dele existem vários outros circuitos, né? Vários outros componentes eletrônicos, né? Inclusive transistores, né? E isso fez com que o computador ficasse mais rápido, menos custoso, né? Então foi barateando o preço do computador e ele foi ficando menor também para que nós possamos utilizá-los hoje em dia como notebook, né? E etc. A quarta geração são os microprocessadores, né? E dentro do processador a gente pode considerar que um processador é um computador, né? Naquela época, né? Hoje em dia, né, a gente utiliza o celular, utiliza um notebook, um laptop, né? Tem até computadores menores para escritório, né? Um computador com baixo poder de processamento. E isso é graças aos microprocessadores, né? Vocês estão vendo aqui a figurinha de um videogame, né? Então, com os microprocessadores, a gente deu um up aí na tecnologia, né? E podemos ter aí diversas aplicações com a computação, certo? Esse contexto inicial é só para você ver a situação da evolução dos computadores, né? A quarta geração são os microprocessadores que nós utilizamos hoje em dia, os microprocessadores dentro dos nossos computadores. Isso faz com que o computador que você possa utilizar são esses computadores menores, mais rápidos, né? Com alto poder computacional e com preço menos elevado, né? Então hoje em dia várias pessoas têm acesso aos computadores, né? Graças a essa evolução que vem tendo na tecnologia. Então aqui a gente entra no sistema computacional, né? Tendo visto aí a evolução dos computadores de forma breve, né? Porque aqui a gente está focado em concurso, então a gente não vai adentrar naquele conhecimento histórico, né, nos detalhes das válvulas, dos transistores, a gente não entra nesse detalhe porque a gente está voltado para concurso público, né? Então a gente tem que ser mais objetivo possível, né, de forma com que você possa acertar a sua questão. E a gente entra aqui no sistema computacional, né? O que é um sistema computacional? Um sistema computacional basicamente é formado de dois componentes, o hardware e o software, né? Então a gente vai ver aqui alguns exemplos, certo? Então nós temos aqui o software, né? O que é um software? Você pode entender como software aquilo que você não consegue pegar, mas que você interage, né? Por exemplo, um sistema operacional é um software, né? O Windows, o Linux aí, qual que você utilizar, ele é um software, né? O Word é um software, o PowerPoint é outro software, né?
Então eles são software. Você consegue pegar no software? Não, você não consegue pegar, ele não é físico, né? Então ele é lógico, né? Então ele está dentro do computador instalado, né? A estrutura da programação, tudo isso faz com que o software exista, né? Então ele é um componente lógico. Já o hardware é um componente físico, né? Então o componente físico você consegue tocar, ele está aqui no mundo real, né? O software de certa forma está no mundo real, né? Mas está no mundo digital, né? De forma lógica. Já o hardware é um componente físico, você pode tocar nele, você pode pegar, né? Existe uma brincadeira para você poder decorar, né, o que é software e o que é hardware, né? O pessoal diz que hardware é o que você chuta, né? E software é o que você xinga, né? Então, no momento que o computador travou, né? Aí você diz, esse negócio lá presta, né? Então você está xingando quem? O software, né? Aí você dá uma mãozada no monitor, no computador, né? No computador físico, o conjunto que eu estou dizendo, no gabinete onde fica as peças do computador, né? Então você dá uma pancada lá, né? O que é isso que você deu uma pancada? É um hardware, né? Então se eu consigo bater, é um hardware, né? Se eu não consigo bater, só me resta xingar, né? Ah, o programa travou, então ele é um software, né? Ah, o Word travou, né? Mas eu estou conseguindo usar as outras peças, as outras ferramentas, os outros aplicativos aqui. Normalmente foi só o Word, né? Então você xinga o Word. O que é o Word? É um software, né? Ah, mas eu posso bater aqui na tela e vou estar batendo no Word. Não, você vai estar batendo no monitor, né? Não no Word em si, né? Então aí fica essa diferença, né? Software que xinga, hardware o que chuta, né? E o sistema aqui, ó, operativo, né? Ele se refere ao sistema operacional, né? E aqui outros exemplos, né? O Word e o antivírus, certo? Já o hardware aqui, né? Você tem a placa-mãe, a placa de vídeo, você tem o processador, você tem memória, né? Ah, eu não consigo chutar o processador. Se você tirar ele lá da placa-mãe, você consegue, né? Mas a ideia é você entender que os componentes físicos são os hardware e o software é lógico, né? Que está ali rodando em cima do hardware, certo? Então, continuando, nós temos aqui ó, o hardware. O que é o hardware? O hardware é a base, né, para conseguirmos extrair de um sistema computacional. Ou seja, o hardware, né, são as peças físicas que são interconectadas, elas são ligadas entre si para haver uma comunicação e eles dão a base para que o software funcione. Ou seja, o software vai funcionar em cima do hardware, certo? Então, o hardware ele forma essa base para que o software funcione e eles dois juntos formam um sistema computacional, certo? O software, ele vai fazer o quê? Ele vai definir como o hardware vai trabalhar. Como assim? Por exemplo, nós temos um software do micro-ondas, né? O hardware do micro-ondas, perdão. Micro-ondas é formado lá pelos seus componentes eletroeletrônicos, né? Então eles são os hardware. E existe um software lá dentro daquele hardware, que faz o quê? Que comanda o hardware dizendo a forma que ele vai trabalhar. Então o software ele dá a função para o hardware, certo? Então tem um software lá dentro dizendo quando apertar tal botão, vai aquecer por tanto tempo, vai elevar a temperatura, vai controlar tudo lá. Quem diz isso é o software. O hardware está preparado para isso. Mas não sei se você já viu no YouTube, né? Você pode ver pessoas que pegam o hardware do micro-ondas e colocam um jogo de videogame para rodar lá no visorzinho do micro-ondas, certo? Então ele fez o quê? Ele trocou o software, né? Antes havia um software para controlar a temperatura, o tempo que vai ficar lá, porta fechada, aquecer. Agora ele colocou um jogo, né, de videogame dentro daquele hardware. Ele mudou o hardware? Não. O hardware está lá fazendo a mesma função dele. A mesma função, entre aspas, né? Ele está lá disponível para realizar as funções dele, né? Só que a pessoa veio e colocou outro software, ou seja, ela deu uma outra função para aquele hardware. Por isso que nós dizemos que o sistema operacional, o software, ele dá funcionalidade ao hardware. O hardware é o mesmo ali do micro-ondas, certo? Para aquecer ou para jogar um videogame. Só que o software é que define como esse hardware vai trabalhar, certo? Então, o hardware dá a base para o software e o software determina a utilização desse hardware, como esse hardware vai trabalhar, certo? Continuando aqui, é só uma analogia do motorista, né? Um motorista e um carro, né? Um carro é o que? Seria o nosso hardware, né? E quem seria o nosso software, entre aspas, né? O motorista. Então, o motorista daria a função ao carro. Como assim dar a função ao carro? Eu posso utilizar o carro para o trabalho, é uma função. Eu posso utilizar o carro para trabalho e lazer, outra função. Eu posso utilizar o carro para trabalhar como aplicativo e somente isso, é outra função, certo? Então, nós que vamos dar a função do hardware, né? Então nós seríamos o sistema operacional, o motorista, e o carro seria o nosso hardware, certo? Nessa analogia aqui. Então os principais componentes de hardware, né? O que a gente vai ver agora aqui, né? Quais são os principais componentes que um hardware possui, né? Ele possui o quê? Uma placa-mãe, certo? Nós vamos ver já a figura aqui. Ele possui uma placa-mãe.
Ele possui um processador também chamado de CPU ou UCP, né, Unidade Central de Processamento. Nós possuímos a memória principal, que hoje em dia o modelo dela é uma RAM, né, então ela já é conhecida como memória RAM, mas ela é a memória principal ou memória primária. A fonte de alimentação, que é que vai energizar os componentes, né, vai trazer energia para esses componentes. Nós temos também uma memória secundária, né, que hoje em dia nós utilizamos o SSD, mas também tinha um HD, você pode utilizar um pendrive, a nuvem, né? E nós temos os periféricos, certo? Os periféricos são aquilo que não é essencial no computador, certo? E aqui eu já vou fazer um grifo para vocês, certo? Quais são os componentes essenciais de um computador? Quando se fala essencial, quer dizer que é necessário ter, certo? Por exemplo, é essencial para o ser humano beber água e se alimentar. Se eu não beber água, eu vou morrer, certo? Então é essencial para mim beber água. Porém, não é essencial para mim beber suco, mas eu gosto de beber suco. Então, o suco não é essencial, mas eu gosto. Quando se fala em essencialidade, a gente precisa saber o que é realmente essencial. E o que é essencial para um computador é apenas o quê? A placa-mãe, o processador, a memória e a fonte de alimentação. Esses 4 aqui, certo? Esses 4 são essenciais para o computador. Sem a placa-mãe, o computador não funciona, assim como processador, memória principal e fonte de alimentação. Sem esses 4 componentes, o computador não funciona, certo? Então, esses 4 são essenciais para o computador funcionar. Ah, professor, mas sem um HD eu não vou ter o sistema operacional. Como é que eu vou utilizar o computador? Perceba que o que está impedido de utilizar o computador é você, não o computador. O computador ele já funciona muito antes do sistema operacional entrar, certo? Existe, né, o BIOS, né, que é o sistema básico de entrada e saída, que já vem no computador, certo? Ele já vem lá na placa-mãe já. E o computador ele passa a funcionar mesmo sem HD e SSD. Se você pegar um computador sem HD, sem SSD, sem os periféricos nenhum, monitor, teclado, mouse, rede, sem esses periféricos, se você ligar o computador, ele vai ligar. Ah, mas eu não vou conseguir fazer nada. Limitação sua. Essa essencialidade é do ponto de vista do computador, do que ele precisa para funcionar, certo? Existem computadores que nós ligamos aí como servidores para fazer alguma operação, que eles não têm monitor, teclado, mouse, certo? Eles têm rede, mas ele não tem esses acessos que a gente tem no computador de casa, certo? Nesse computador que a gente interage. Por quê? Porque ele executa as funções dele normalmente lá, e a gente não precisa interagir fisicamente com ele. Nós podemos fazer um acesso remoto e fazer essas configurações, certo? Então, do ponto de vista de componentes essenciais, nós temos a placa-mãe, o processador, o CPU, certo? A memória RAM e a fonte de alimentação que vai energizar todos esses componentes, certo? Todas as outras coisas são consideradas periféricos. E por que eu coloquei o SSD aqui, memória secundária, e não coloquei dentro de periféricos? Porque as questões podem vir cobrando em cima do SSD, certo? HD, né? Dizendo que é um periférico essencial. E ele não é, certo? Ele estaria aqui dentro do periférico. Só que como cada dia mais nós estamos dependentes, né, do HD, SSD, eu coloquei ele aqui fora só para destaque, certo? Mas os componentes essenciais, placa-mãe, processador, memória RAM ou memória principal e fonte de alimentação, certo? Aqui é uma placa-mãe, certo? E qual é a função da placa-mãe? É interligar todos os outros componentes, né? Então a placa-mãe, ela vai interligar todos os componentes. Aqui você pode estar vendo aqui ó, o slot do processador, os slots de memória, certo? Aqui ó, as PCI para colocar placa de vídeo, placa de som, né? Que é a placa de áudio, outros periféricos aqui, certo? Então ela vai interligar todos os componentes nela, né? E ela faz essa comunicação, né? A memória vai se comunicar com o processador, que vai se comunicar com os periféricos aqui, com o chipset ponte norte, ponte sul, né? Com o HD, né? Que vai ser ligado aqui no SATA, o HD, SSD, né? Também pode ligar aqui. Então, a placa-mãe ela vai interligar todos esses componentes para fazer essa comunicação entre eles, certo? Então, ela interliga tudo para que haja essa comunicação. Aqui nós temos o processador. O processador é conhecido como o cérebro, né? É ele que vai executar as operações, né? Ele que vai mandar fazer determinada coisa, vai mandar parar, vai solicitar um arquivo da memória, vai solicitar tudo isso que vai fazer, ele vai mandar gravar um arquivo no disco, quem vai fazer é ele, certo? Não necessariamente ele vai executar, mas ele vai mandar fazer essa operação, certo? Então ele controla tudo, né? Ele é o cérebro do computador, é o processador, certo? E ele é composto por essas unidades, certo? Ele tem uma unidade de controle, né? Que vai buscar a instrução na memória e decodificar, né? Então essa unidade de controle vai controlar a operação.
Nós temos a unidade lógica e aritmética, como o nome diz, né? Lógica e aritmética vai executar as operações lógicas e as operações aritméticas, né? Então ele vai fazer essas operações, inclusive as booleanas, né? Booleana vem da lógica de Boolean, né? Verdadeiro ou falso, né? Então ele vai controlar essas operações, né? Na realidade, a unidade lógica e aritmética vai executar essas operações. Quem faz o controle, né, é a unidade de controle. E temos também os registradores, né? Os registradores são a memória do processador, certo? As memórias, nós vamos estudar em um momento futuro, existem vários níveis de memória, né? São chamadas de hierarquia de memória, né? Nós temos os registradores, que são a memória mais próxima do processador. Elas estão dentro do processador. Os registradores são endereços de memória pequeno, muito rápido, que o processador guarda ali algumas informações que ele vai utilizar, né? Por exemplo, eu quero realizar uma operação, o processador vai mandar buscar um dado lá na memória. Da memória RAM, que é a memória principal, ele vai armazenar algumas coisas na memória cache. Então ele vai dizer, ó, em vez de trazer só o endereço 5, traz também um 4, 5, 6 e o 7, porque é provável que eu utilize esses outros endereços. Então traz logo tudo e salva na memória cache. Para quê? Para estar mais próximo de mim. Eu não quero ter que ir lá na memória RAM de novo e buscar, porque isso vai me custar, a memória RAM está mais longe. E esses dados, para serem executados, eles são trazidos para quem? Para os registradores, que são as memórias do processador, certo? Existem vários tipos de processadores para funções específicas, certo? Para quem é de TI, nós iremos aprofundar esse conteúdo no futuro, certo? Quais são os registradores, a função de cada um. Para quem não é, basta entender que o processador é composto por unidade de controle, unidade lógica e aritmética e os registradores. E que esses registradores são a memória do processador, certo? E outro assunto importante é a velocidade do processador, né? Ela depende do clock. O clock é como se fosse um relógio, né? Então o processador, ele vai depender do clock, a velocidade. Por exemplo, quando você for comprar um processador, vai ter lá que ele é de 3.2 GHz, né? Então isso tem a ver com o clock, né? Esse 3.2 GHz é quantas operações ele consegue realizar no ciclo, né? Então o GHz mede esse ciclo, né? Então o processador, quanto maior for esse GHz, mais rápido ele se torna, certo? Mais rápido ele executa as operações que ele vai executar, certo? Aqui é a memória principal, certo? Também conhecido como memória RAM, né? Que vem de memória de acesso aleatório, certo? Então ela é onde armazena as coisas do computador. Que coisas? Tudo. Tudo fica armazenado na memória RAM. Ah, e o HD, certo? Vamos diferenciar, certo? Quando o processador quer executar alguma instrução, quando você abre um programa, o Word, o PowerPoint, esses dados precisam estar na memória para o processador acessar esses dados, certo? Se não estiver na memória, o processador vai mandar trazer de onde estiver, por exemplo, do HD, colocar na memória para que seja executado. Então, tanto a memória RAM quanto o HD, eles armazenam dados, né? Só que existe uma diferença. A memória RAM, ela é volátil. O que isso significa? Significa que se você desligar a energia, se você desligar o computador, os dados que estavam na memória RAM vão ser perdidos. Eles não vão estar mais disponíveis. Já no HD, no SSD, esses dados são permanentes, né? Então, quando você manda salvar alguma coisa, o processador está mandando executar uma instrução que pega o que você estava escrevendo, por exemplo, um texto, você estava escrevendo um texto, você clicou lá, salvar como, ou salvar, e mandou salvar. O processador está mandando salvar esse dado lá no HD. Por quê? Porque se você mandou salvar, é porque você quer recuperar esse texto posteriormente. Então ele vai mandar salvar lá no HD, que é uma memória permanente. Se você não clicar em salvar, esses dados vão estar salvos aonde? Na memória RAM. Por quê? Porque você está executando ali naquele momento. Porém, se tiver uma queda de energia, se você desligou o computador sem salvar, esses dados serão perdidos, certo? Hoje em dia existe mecanismo para recuperar esses dados, né? Ele guarda lá no journal, né? Mas aí fica para o pessoal de TI, né? Teoricamente, né, a memória RAM ela é volátil. Tudo que tiver na memória RAM, ao acessar a energia, ao desligar a energia, é perdido. Já no HD você consegue armazenar esses dados permanentemente, né? Claro que se der um problema você vai perder esses dados, mas teoricamente memória RAM é volátil, terminou a energia, apagou os dados. O HD é não volátil, é permanente. Você salvou lá, você vai poder recuperar esses dados, certo? Mas os dois precisam aí salvar dados, certo? E a memória RAM é importante por quê? Porque tudo que precisa executar no computador tem que estar na memória RAM. Então, quando sobe um sistema operacional, os dados do sistema operacional que estão salvos no HD são trazidos para a memória RAM para poder ser executado. Um programa que você abre é trazido os dados que estão salvos no HD, traz para a memória RAM para ser executado.
Então, tudo no computador que vai ser executado, ele precisa estar na memória RAM, certo? Mas ela é menor, ela é volátil, então a gente utiliza a memória secundária para salvar outras coisas, certo? Para ir buscar de lá. E aqui são os periféricos, né? Então, tirou memória, processador, placa-mãe e a fonte de alimentação, a energia, todas as outras coisas são o quê? São periféricos, ou seja, estão ao redor do computador, certo? E aqui tem alguns exemplos de periféricos, né? Nós estamos aqui, ó, caixa de som é periférico, webcam, microfone, retroprojetor, pendrive, né? Aqui você poderia assimilar aqui um HD, um SSD também, certo? Nós temos aqui a impressora, o mouse, teclado, tudo isso é periférico, né? Inclusive o monitor. Eles não são essenciais, o computador funciona mesmo sem esses periféricos, certo? Mas para nós, né, os seres humanos, interagirmos com o computador, nós é que precisamos desses periféricos, certo? Não o computador, mas nós precisamos. Porque se eu não tiver um teclado, eu não consigo informar alguma coisa lá para o computador. Se eu não tiver um monitor, eu não consigo ver o que ele tem para me mostrar, né? Então, a limitação é nossa e não do computador, certo? Nesse aspecto, né? E esses periféricos, eles têm uma classificação, né? Eles são classificados. São classificados como? Como periférico de entrada, de saída e periféricos de entrada e saída ao mesmo tempo, certo? Então aqui eu não quero que você decore quais são os periféricos de entrada, de saída, porque a banca pode até colocar um periférico fictício, né? Dizer, existe um dispositivo que quando você aperta um botão, ele envia uma informação para o computador. Esse dispositivo é o quê? De entrada e saída, né? Então o ideal aqui é você pegar a lógica, né? Pegar a informação, a teoria, e daí você levar para a vida real, né? Por exemplo, o que é um dispositivo de entrada? Dispositivos de entrada enviam informações para a CPU ou para o computador, certo? Então, como é que você deve imaginar? Eu estou aqui acessando o computador. Eu apertei uma tecla do teclado, né? O que está acontecendo? Quando eu aperto a tecla, aparece lá no monitor uma tecla, né? Ou aparece lá em algum dispositivo, algum aplicativo que eu estou utilizando. O que eu quero que você foque é, quando você aperta uma tecla, é enviado um sinal. Para onde? Para dentro do computador, certo? Saiu algum sinal quando você apertou a tecla? Não, né? E se sair, provavelmente não foi do teclado. O teclado ele emite algum sinal para você? Provavelmente não, né? Os que eu conheço, não, né? Pode ter outros aí que sim, mas esses não, né? Então, quando você aperta uma tecla, você está enviando uma informação para o computador. Se você está enviando a informação para o computador, isso é um dispositivo de entrada, certo? O centro dessa comunicação é o computador. Se a informação entra no computador, é um dispositivo de entrada, certo? Se a informação sai do computador e vem para nós, de alguma forma, vem para o mundo real, de alguma forma, né? Esse mundo que vivemos aqui, então é um dispositivo de saída, né? Então, ó, tem um computadorzinho aqui, vou desenhar para vocês aqui, certo? Vamos supor que tem um computador aqui no meio. Se a informação entra no computador, é de entrada, certo? Se a informação sai do computador, é saída, certo? E se a informação faz as duas coisas ao mesmo tempo, tanto entra quanto sai, então ele é um dispositivo de entrada e saída. Por exemplo, né? Vamos agora aos exemplos. No teclado, você aperta a tecla e envia informação para o computador, dispositivo de entrada. Um mouse, você mexe o mouse lá e o ponteiro vai mexendo, você clica e ele obedece, né? Dispositivo de entrada. Não, professor, peraí. Quando eu mexo o mouse aqui, eu vejo o mouse mexendo lá. Então ele está trazendo informação para o mundo real, que eu estou vendo, né? Certo, você está vendo a informação do mouse mexendo, mas quem está ali trazendo essa informação é o mouse? Não, né? Quem está ali mostrando a informação é o monitor, né? Então, o monitor que é um dispositivo de saída. Por quê? Porque você envia a informação com o mouse, o processador manda essa informação de volta, mas quem lhe mostra a informação é o monitor. Então, o monitor sim é um dispositivo de saída, mas o mouse é um dispositivo de entrada, certo? Um microfone, você fala e esse sinal de áudio vai para onde? Para dentro do computador. Então, é um dispositivo de entrada. Um scanner, você coloca o papel no scanner, ele escaneia esse papel do mundo real e converte, né, e cria um documento digital lá no computador. Então, também é um dispositivo de entrada. Já de saída, o monitor, né? O monitor ele faz o quê? Mostra informações para a gente. Essas informações estão vindo de onde? Do computador. O computador está processando lá, está mandando informações e essas informações vão aparecer na tela. Se aparece na tela e eu estou vendo a informação, isso quer dizer o quê? Que é um dispositivo de saída, né? Então ele está mostrando para a gente, está tirando a informação do computador e trazendo para nós. Então é um dispositivo de saída.
A caixa de som é a mesma coisa, né? Se eu estou gravando aqui, eu estou falando no microfone, eu estou colocando áudio para dentro do computador. Quando eu for ouvir, eu vou querer que esse som saia. Ele vai sair nas caixinhas de som. Então o som que eu coloquei lá para dentro agora está saindo nas caixinhas de som. O microfone, dispositivo de entrada. A caixinha de som, dispositivo de saída, né? Tirou o som lá de dentro e colocou para a gente, certo? E a impressora também é de saída. Por quê? Porque eu estou num documento aqui, eu quero imprimir, eu vou lá, dou o comando de impressão, aí o papel vai sair aqui na impressora, né? Do jeito que estava lá no computador. Então é um dispositivo de saída também. E o que faz as duas coisas é entrada e saída, né? Exemplos do que faz as duas coisas. Uma multifuncional, certo? O que é uma multifuncional? Uma multifuncional é que é impressora, né? Aqui, ó, que é saída, e scanner ao mesmo tempo. Numa multifuncional a gente tem lá várias funções. Tem a função de escanear, tem a função de imprimir. Então, se ela faz as duas coisas, né? Tanto de saída quanto de entrada, ela é entrada e saída. Um monitor touchscreen, por exemplo, no celular, né? O touch do celular. Ele mostra informações lá, ele está fazendo o papel de dispositivo de saída, mas se eu clicar em cima da tela, né, ele vai ser sensível ao toque, né, e ele vai responder esse meu toque, então ele está também sendo utilizado como dispositivo de entrada. Os totem, né, que você aí vai fazer uma compra, alguma coisa, lá naqueles lanches, né, de fast food lá, você consegue comprar na tela, né, então aquele monitor está mostrando as informações e você consegue clicar nele. Então é dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo, certo? HD, pendrive, roteador, dispositivo de rede, eles fazem a comunicação tanto indo quanto voltando, né? Por exemplo, no HD você consegue salvar a informação lá no HD e você também consegue buscar uma informação do HD. Então se ele consegue fazer as duas coisas, ele é entrada e saída ao mesmo tempo, certo? Então eu espero que você pegue a lógica, né? E não pegue somente aí decorar aí os dispositivos, porque eles são infinitos, né? E a cada dia pode surgir outros dispositivos e você não saber classificá-los, certo? Então, continuando aqui é só uma figura aí para ficar salvo para vocês. Vou disponibilizar aí esses slides aí no link aí na descrição do vídeo para que vocês possam baixá-los posteriormente, certo? E aqui são os softwares, certo? Então, os softwares, a gente vai entrar aqui no software. Nós temos a classificação também dos softwares, né? Em finalístico ou de aplicação, é a primeira classificação. O que é um software finalístico ou de aplicação? É um software que consegue fazer alguma atividade específica, né? Por exemplo, Word, eu quero escrever um texto, então eu vou abrir um aplicativo que é específico de escrever texto e vou escrever meu texto. Então ele é um software que finalístico, um software de aplicativo, um software de aplicação, certo? É o aplicativo que a gente chama, né? Então esses softwares como navegador de internet, planilha, editor de texto, né? Um Photoshop da vida, um PowerPoint, são softwares aplicativos, né? Eles fazem alguma função específica, certo? Temos também os softwares de sistema ou softwares básicos, né? Quais são esses softwares básicos? São softwares que dão suporte para que os softwares finalísticos rodem, né? Por exemplo, o maior exemplo que temos é o sistema operacional. Nós temos o sistema operacional que é instalado no computador e em cima desse sistema operacional nós vamos instalar outros softwares. Quais são esses outros softwares? Os aplicativos. Então você instala lá o Windows ou o Linux e começa a utilizar, mas o Windows ou o Linux não consegue fazer você acessar a internet diretamente. Então você precisa do quê? De um navegador. Né? Então você vai lá, instala o navegador, que é um software aplicativo, rodando em cima do software básico, né? Que é o quê? O sistema operacional. Então o sistema operacional vai dar toda a base, ele vai gerenciar o hardware, né? Ele vai preparar o hardware para que os softwares finalísticos rodem, certo? Nós vamos aprofundar um pouco sobre os sistemas operacionais, quais são as funções do sistema operacional, né? As principais funções dele. Ele abstrai o hardware, né? Para o programador, para que os aplicativos rodem, né? A gente vai ver sobre ele futuramente. Mas agora eu quero que você se preocupe com a classificação dos softwares, certo? Tem softwares aplicativos ou finalísticos, que executam uma função específica, os softwares de sistemas ou software básicos, que dão suporte para que os softwares finalísticos rodem, e esse software básico, né, é que fazem o gerenciamento do hardware, né, mais conhecido de sistema operacional. E por fim nós temos os softwares utilitários, certo? Quais são esses utilitários? São aqueles que tentam melhorar alguma coisa no computador, né? Por exemplo, o antivírus. O antivírus tem ali a opção de remover alguns softwares maliciosos do computador, né? Então ele é um software utilitário, certo? Ele tem uma utilidade ali no computador. Um desfragmentador de disco, um limpador de disco, né? Para tirar os lixos que ficam salvos na memória do computador. Eles também são softwares
utilitários, certo? Então, só para você lembrar, nós temos o software finalístico ou de aplicação, Word, Excel, PowerPoint, navegador. Nós temos os softwares básicos, que são os sistemas operacionais, né? E nós temos os softwares utilitários, né? Que fazem alguma função ali no computador de limpeza, de desfragmentar, de melhorar a performance do computador, aumentar a velocidade, aumentar o clock do processador, certo? Aí são softwares utilitários, certo? E aqui nós vamos iniciar uma bateria de questões. Primeiro nós vamos passar só por umas questõezinhas para você revisar. E lá na próxima aula, quando terminarmos o conteúdo introdutório, né, nós vamos ali prosseguir para o restante das questões, certo? Então a primeira questãozinha aqui, ó, assinale a alternativa correta quanto ao objetivo do suporte em softwares básicos, né? Essa questão, ao meu ver, ficou meio assim ruim aqui a leitura dessa questão, né? Quanto ao objetivo do suporte, né? Mas depois de um tempo, né, eu consegui entender, né? Essa questão da IBFC, né? Aí a prova dos Correios que vai ter aí futuramente é essa banca. Então eu trouxe questões dessa banca para focar aí no concurso dos Correios, certo? Então o que é que ele está perguntando aqui? Ó? Ele está perguntando assim, ó, em relação ao suporte oferecido, né? Qual é a função do software básico, né? Qual é o suporte dele? Aí vem aqui, ó, corrigir problemas de hardware. Não, né? Ele não vai corrigir problemas de hardware. Ele corrigir problemas de hardware talvez fosse um software que utilitário, né? Tivesse ali um problema no hardware, por exemplo, um setor que não pode ser utilizado no HD, a gente poderia utilizar um software utilitário e não utilizar aquele bloco específico, né? Gerenciar backups, né? Também não, né? Não é uma função do sistema básico, né? Para gerenciar o backup, a gente teria que utilizar um software utilitário, né? De aplicação para fazer esse gerenciamento, né? Resolver falhas no sistema operacional. Também não, né? Porque o software básico, né, é o próprio sistema operacional, né? Ele não vai resolver falhas nele mesmo, né? Digamos assim, né? E oferecer suporte técnico aos usuários. Esse aqui é o gabarito da questão, certo? Então, por isso que ficou um pouco confuso, né? Mas por eliminação, né, dava para a gente cortar aqui a B e a C, porque não é papel do software básico, e sobraria esse oferecer suporte técnico aos usuários, né? Aqui você pode entender suporte técnico aos usuários, ele vai dar suporte técnico, dar suporte técnico é uma pessoa, né, da TI, etc, né? Mas aqui ele está indo para aquele lado assim, não, o usuário vai precisar fazer o quê? Acessar a internet, vai precisar imprimir um arquivo, vai precisar fazer algumas funções. Quem vai dar esse suporte a ele, né? Quem vai possibilitar que o usuário execute essas operações? É o software básico, porque sem o software básico você não consegue rodar o software aplicativo, né? Porque ele vai ter que rodar em cima do software básico, né? Então veio mais nessa pegada, né? Eu achei essa questão aqui mal feita, né? Tanto no enunciado quanto nas opções, né? Mas a gente tem que resolver questões da banca, né? E é isso aí mesmo, certo? Outra questãozinha aqui da banca. Quanto às noções básicas sobre software, hardware e sistema operacional, analise as afirmativas abaixo, né? Aí o item 1. Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM, certo? Eu não falei para vocês sobre a memória ROM, certo? Mas a memória RAM é uma memória só de leitura, que é aquela memória que eu falei do BIOS, do sistema básico de entrada e saída, que já vem no computador, ele fica armazenado nessa memória ROM, certo? Essa memória ela já vem disponível na placa-mãe, né? Já está introduzida lá e ela armazena o sistema básico, certo? Os firewalls somente existem na modalidade de software, né? O que é um firewall, né? O firewall a gente vai ver na aula de segurança, né? Ele é um componente responsável por fazer a segurança, né? Ele filtra, né, as informações que entram e que saem da rede, certo? Então ele é como se fosse uma parede ali, né, que protege ali a rede interna da rede externa, né? Então ele está dizendo, um firewall é somente na modalidade de software, né? E define-se que todo sistema operacional é puramente hardware, né? Ele está dizendo que o sistema operacional, que a gente viu que é um software básico, né, é puramente hardware, certo? Então vamos analisar, certo? O item 1 aqui, ó, exemplo tipo de hardware são a memória RAM e ROM, correto, certo? Essas memórias aqui, elas são hardware, né? Tanto a memória RAM quanto a ROM, certo? O chip de memória ROM ou o pente da memória RAM. O firewall somente existe na modalidade software, errado, certo? O firewall ele pode ser hardware, pode ser software, pode ser hardware e software, certo? Então essa questão aqui está errada, certo? O 2 aqui, o item errado. 3. Define-se que todo sistema operacional é puramente hardware? Não, né? Ele é software, né? O sistema operacional é um software, um sistema básico, né? Então aqui também está errado e nós ficamos apenas com a letra 1 aqui, né? O item 1 como correto, certo? Então o gabarito aí, ó, letra A é o nosso gabarito, né?
é tecnicamente verdadeira apenas o item 1. Os outros dois itens são falsos, certo? Terceira questão. Quanto aos, quanto aos principais elementos de um computador, analise as afirmativas abaixo. Dê valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresente a sequência correta de cima para baixo. O sistema operacional não depende nem do hardware e nem do software. A questão aqui bagunçou, né? Se o sistema operacional é um software, né, e ele roda em cima de um hardware, que ele dá a função ao hardware, o hardware oferece ali o suporte para o software rodar, né? Como é que ele não precisa de um hardware, né? Todo software roda em cima de um hardware, certo? Todo software roda em cima de um hardware. Ah, mas o acesso à nuvem, ele está em cima de algum hardware, certo? Isso aqui não tem como fugir. E nem do software, né? Como é que um software não depende do software? Aqui ficou muito vago, né? Então aqui, esse item aqui é falso, certo? O software são os programas e aplicativos que fazem com que a máquina funcione. A gente viu que o hardware ele faz o quê? Ele é a base ali, né? Para um sistema rodar, né? E quem é que dá a função ao hardware? É o sistema, né? O software, o sistema operacional, o sistema aplicativos, né? Ele está perguntando aqui, os softwares são os programas e aplicativos que fazem com que a máquina funcione? Correto, né? Se você tiver só um hardware lá, você vai servir de quê? De nada, né? Se tiver um hardware sem software, você vai fazer o que com ele? A não ser se for um sistema mecânico, né? Mas como a gente está tratando aqui de informática, de computação, né? Então, para que essa máquina funcione, ela precisa de quê? De um software, né? Nem que seja um software básico, mas ela vai ter que ter um software, ela vai ter que ter ali uma programação para que ela funcione, certo? Então, esse item aqui é verdadeiro. O hardware corresponde aos componentes físicos do computador. Correto também, né? A gente viu que a gente toca, que a gente chuta aí, né? Vai ser o hardware, né? E o software é as peças lógicas, né? De a programação em si, né? Essa questão aqui também é da banca. Todas as questões que a gente vê é da banca e BFC para os Correios, certo? Você pode achar que esse conteúdo é introdutório, não vai cair no meu concurso, mas você está vendo que a banca vem cobrando. E tem muitas outras questões desses assuntos, certo? Eu pesquisei só os últimos 5 anos, ou foi os últimos 6 anos, e essas questões estão lá dentro desse filtro que eu fiz, né? Então é importante saber esses conceitos iniciais para resolver essas questões da banca, certo? E aqui ele pergunta só a ordem, né? Qual o gabarito, né? A gente viu aqui que o gabarito é FVV, né? Então, FVV, gabarito aqui na letra C, certo? FVV, gabarito na letra C, certo? Mais uma questão, analise a frase abaixo e assinale a alternativa que preencha corretamente e respectivamente as lacunas. Cuidado aqui no respectivamente, certo? Se é respectivamente, ele quer o quê? Exatamente na ordem, certo? Então ele quer que essa primeira lacuna aqui esteja no primeiro campo aqui do nome, certo? Então, respectivamente, você tem que ter atenção aí ao comando da questão, certo? Aí espaço, é a parte física de um computador. Opa, é a parte física de um computador. A gente aprendeu quem é a parte física do computador? O software, né? Não, né, pessoal? A parte física é o que pode tocar. O que pode tocar é o quê? O hardware, certo? Então já viu aqui, ó, já corta onde tem software, ó. Software, já corta. Opa, então eu já eliminei a letra D, já eliminei letra A, certo? Ficamos aí com o quê? B, C e E, né? Por quê? Porque tem hardware, né? As peças que o compõem, né? Que é a continuação, né? O hardware é a parte física de um computador, as peças que o compõem, né? Então as peças que compõem o computador são os hardware, né? Aí o espaço e o espaço são exemplos de hardware. Ou seja, ele quer exemplos de hardware. Ele quer que você saiba o que é um hardware, que é a parte física do computador, são as peças que a gente toca, e ele quer saber se você conhece alguns exemplos de hardware, né? A gente viu vários, né? Ali na classificação do dispositivo de entrada e saída, nós vimos vários exemplos de hardware, né? Então vamos lá, eliminando já a A e a D. A B, hardware, que a gente já sabe lá. Aí, sistema operacional e mouse. Isso aqui são exemplos de hardware. O mouse, sim, é um hardware, né? Você pode pegar no mouse. Sistema operacional, você pega sistema operacional? Não, né? Então aqui, ó, sistema operacional não é, né? Então você corta, letra B. Letra C, hardware, já está preenchido lá, né? Eu vou até colocar aqui o Hzinho de hardware, né? Monitor e mouse são exemplos de hardware? Opa, monitor eu consigo pegar no monitor, né? E o mouse também. Opa, então são exemplos de hardware, né? Então aqui, ó, gabarito, letra C, né? Mas vamos analisar a letra E aqui, certo? Hardware tá lá. Sistema operacional, já vimos que o sistema operacional não é hardware, né? Sistema operacional aqui é um software, né? Um software básico, né? Então aqui não é. E programa, né? Programa pode ser entendido aí como
qualquer programa lógico, né? Mas geralmente a gente está falando aqui de softwares aplicativos, né? Mas programa você pode entender como qualquer programa lógico, né? O sistema operacional é um programa, certo? Então aqui, ó, programa é software também. Ele quer o quê? Exemplos de hardware, certo? Então aqui, ó, não é a resposta e o gabarito realmente a letra C, certo? Recomendo que você sempre avalie todos os itens, certo? Essa banca ela é um pouco superficial aí na área de TI, de informática, certo? E às vezes ela pode querer a mais correta, digamos assim, né? Então as bancas têm disso, né? Então é melhor que você analise, né? Não marque logo a C e pule para outra questão, né? É importante que você olhe ali as outras, veja se não tem outra, né? Que tá certo também. Se tiver dois certos, provavelmente vai ser anulado, né? Você entra com recurso, mas é bom sempre prezar aí para não ter que brigar com a banca, né? Então você escolher a questão mais correta, né? Mais uma questão, assinala a alternativa incorreta, ó. Quando você vê esse nome aqui, pessoal, na sua prova incorreta, ó, já faça lá, ó. Já marquem lá, certo? Bote uma seta aí, ó. Incorreta. Ele quer a incorreta, né? Quanto a um hardware, né? Ou seja, ele quer o que não é hardware, certo? Então, letra A, microprocessador é hardware? Certo, né? Se é certo, eu vou gabarito, né? Não, por quê? Porque ele quer a incorreta, né? Não é a correta. Microprocessador é um hardware? É o processador, certo? Então, aqui, ó, não é gabarito, certo? Disco rígido é o nosso famoso quê? HD, hard disk, certo? É um hardware? É também, né? Um hardware. Uma das peças do computador lá também, né? Memória RAM é um hardware? É também, né? A gente viu lá, né? Os principais componentes de um computador é o quê? Processador, memória, placa-mãe e fonte, né? E a gente viu os periféricos o quê? O HD, né? Então, são hardware, né? Placa de rede, né? Opa, placa de rede, né? Placa de rede. Você coloca uma placa de rede no computador lá, vai conseguir utilizar a rede, certo? Ele é um hardware? É um hardware também, certo? Parte física, né? JavaScript. Ah, professor, eu sei nem o que é JavaScript. Mas sem saber o que é JavaScript, conhecendo os principais componentes do computador, conhecendo ali o básico do computador que a gente viu na aula de hoje, você consegue acertar a questão. Não precisa saber tudo do mundo de TI, mas se você estudar o que vai cair no seu edital, você, por eliminação, você consegue chegar à resposta, certo? Tem gente que vai querer brigar com a banca. Ah, não tinha JavaScript no meu edital, então ela não pode cobrar. Ela não cobrou JavaScript, ela cobrou hardware, certo? Ela quer saber se conhece o hardware. Se você conhecesse os hardware, né, você eliminando todos os hardware, você fica o quê? Com o JavaScript, que é o software, certo? Isso aqui é uma linguagem de programação, né, utilizada aí no desenvolvimento web, né, no front-end e também no back-end com algumas variações do JavaScript, certo? Mas JavaScript é uma linguagem de programação, né? Ela cria interface, né? Dá dinamismo, né, aos nossos sites, certo? Então aqui não é um hardware e é o gabarito da nossa questão porque ele queria o que não era hardware, certo? Mais uma questão, relacione a coluna da esquerda com o respectivo componente da coluna da direita, né? Então ele quer fazer relação, né? O que é hardware e o que é software, novamente, certo? Questão da banca, questões recentes, certo? E a banca cobrando, certo? Banco de dados. Ah, não disse que era banco de dados, não caiu também, não caiu, né? Mas a gente tem que ter noção e no futuro a gente vai ver algumas coisas sobre banco de dados, certo? Mas banco de dados não é hardware, certo? Banco de dados é software, né? O que é um banco de dados? Você pode imaginar a sua agenda telefônica, né? Onde você salvava lá a informação do nome com o telefone de alguém, certo? No mundo computacional a gente salva isso, logicamente, certo? Então a gente salva essas informações num banco de dados. A gente cria um banco de dados, coloca lá o nome e o telefone e isso fica armazenado lá para quando a gente quiser consultar, a gente vai lá, consulta o banco de dados e ele traz essa informação, né? Você vai lá e consulta Cleirton, ele quer o telefone de Cleirton, ele vai lá no banco de dados, pega o telefone e traz. O telefone de Cleirton é esse aqui, porque está salvo aonde? Lá no banco de dados, certo? Mas o banco de dados é onde armazena os dados do computador, das aplicações, dos softwares, né? E ele é lógico, certo? Ele não é físico, né? Então, o banco de dados é software, né? Se ele é software, eu coloco aqui, ó, número 2, né? Memória RAM e ROM, a gente já viu uma questão sobre memória RAM e ROM, né? Elas são o quê? Hardware, né? Então coloca aqui um. Placa-mãe também vimos, né? O componente essencial do computador é o quê? Hardware, né? E editor de texto, como Word, né? Bloco de notas, né? Ele é o quê? Software, né? É um programa software, né? Então eu coloco 2 aqui do lado, certo? Aí que ele quer só a sequência, né? Ó, A e D é 1, A e D, não, D é 2, né? Então, elimina aqui. A e C, A e C não, é B e C, né? Então, elimina aqui.
1, B e D, ó. 1, B, 1 é D? Não, né? Então elimina aqui também. 1, B e C, opa, 1 está aqui no B e 1 está aqui no C. O 2 está no A e no D, o 2 está no A e o 2 está no D. Então aqui, gabarito da nossa questão, certo? Então aqui é o nosso gabarito, classificando aí o que é software e o que é hardware, né? Vocês estão vendo que tem várias questões desse assunto, né? E tem mais questões por aí, né? Só dar uma ajustadinha na câmera aqui, que ela bateu o pé aqui na câmera. Só um instante. Vamos ver aqui se fica aqui nesse quadro. Então, pessoal. Então aqui, ó, nosso gabarito, certo? E aqui mais uma questão. Vamos parar nessa questão, porque a aula já está ficando longa, né? E a gente continua aí na próxima aula, certo? Assinado das alternativas abaixo, a única que identifica corretamente sobre o conceito básico de hardware e software, certo? Drive é software e driver é hardware, certo, pessoal? Esse conceito de driver a gente ainda não viu, certo? Mas esse driver aqui, ó, tem a ver com motorista, né? Drive, motorista, ele vai guiar, né? Esse drive é um software que a gente instala para controlar um drive, certo? Esse drive aqui, a gente chama o quê? Ó? O drive de CD-ROM, certo? Esse termo é meio antigo, certo? Então, um drive de CD-ROM, um drive de DVD, né? Um drive de disquete, são parte física do computador que nós colocamos no computador, e driver é o que nós instalamos no computador, certo? Para quê? Para controlar esse drive, certo? Então, para controlar um webcam, a gente instala um driver, certo? Para controlar qualquer coisa lá, um periférico, a gente instala um driver, certo? Então, aqui ele diz que driver é software e driver é hardware. É o contrário, certo? Drive sem o R é hardware e driver é o software, certo? Tanto drive como driver é hardware, não, né? Tanto drive como driver é software, também não, né? Drive é hardware e driver é software, né? Aí você lembra daquela nossa analogia, né? O motorista era o quê? O motorista era o software, né? Do carro, né? Então o driver aqui com o R, né? Que vem aí de motorista aí, né? Literalmente. Aí seria o software, né? E driver é o hardware, né? Então gabarito a nossa questão aqui, ó. Letra D, certo? Aqui a gente tem mais questões, mas a gente continua no próximo bloco, certo, pessoal? Porque nossa aula já está um pouco longa, né? Então a gente vai continuar aqui, ó. Esses gabaritos aqui, vou só tirar o ponteiro do mouse aqui. E na próxima aula nós continuamos, certo? Nós continuamos na próxima aula aí aprendendo sobre hardware, software, sobre sistema operacional para a banca da IBFC, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha contribuído com vocês. E vamos dar continuidade a essas aulas, né? Para a gente passar aí no tão sonhado concurso, né? Essas aulas são voltadas para o concurso dos Correios, né? Com a banca dos Correios, né? Questões atualizadas. E a gente vai resolvendo aqui questões e também vendo a teoria para aprender a resolver as novas questões da banca, né? Um abraço, até a próxima.